Na aula de hoje, nós vamos ver as duas últimas espécies de direitos fundamentais, que são os direitos políticos e os direitos dos partidos políticos. Principalmente a parte que trata dos direitos políticos. Peço bastante atenção para essa espécie, que costuma cair já um pouquinho mais nas provas de concurso, a parte que trata dos direitos políticos. Até porque tem algumas regras que são bem são mais exaustivas, principalmente os critérios, né, para se candidatar a cargos eletivos, que é o que trata, no caso, os direitos políticos. Bom, vamos começar falando pelo, pela definição, pelo conceito de direito político. Pode conceituar direitos políticos como um conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania popular. Os direitos políticos eles garantem a participação do povo na condução da vida política nacional. Eles estão relacionados ao exercício da cidadania e formam a base do regime democrático. Nós vimos lá no início, quando estudamos os fundamentos da República, que entre esses fundamentos está o pluralismo político. O pluralismo político é o princípio fundamental que assegura a diversidade de ideologias e de projetos políticos dentro do Estado brasileiro. Por isso, é importante que nós saibamos quais são os tipos de regimes democráticos que existe dentro de um Estado democrático de direito. Nós temos um tipo de democracia que é a chamada democracia direta. A democracia direta é aquela em que o povo exerce o poder diretamente, sem intermediários ou representantes. Essa forma de democracia ela é considerada uma ficção. Ela é considerada uma ficção, porque se diz que não ocorreu em nenhum momento da história. Por mais que alguns tentem associar com o Estado grego, lá das antigas, onde havia, né, supostamente uma participação direta do povo nas decisões, no entanto, não se garante, né, não se assegura, né, não se comprova que houve de fato uma democracia direta. Então, permanece muito aí no ideal, uma espécie de utopia. A outra, a outra, a outra espécie de regime, né, democrático é a democracia representativa ou indireta. Democracia representativa ou indireta, que é aquela em que o povo elege representantes que, em seu nome, governam o país. Essa forma de democracia, o povo ele não tem participação. O povo ele não dá sua contribuição. Ele apenas elege aqueles que serão seus representantes. Essa forma também ela se considera uma forma, digamos, mais prática de exercer a democracia, mas que as constituições dos estados elas não preveem essa forma de regime democrático, porque acaba tirando a titularidade daquele que é o seu titular do poder político, que no caso é o povo.
e acaba que centralizando na pessoa de representante. A forma de democracia mais cultivada nos estados democráticos de direito é a da letra C. É o terceiro tipo, é o da democracia semi-indireta ou participativa, que é um sistema híbrido. É uma mescla entre a democracia direta e a representativa ou indireta. O povo ele exerce o poder diretamente, há momentos em que o povo exerce o poder diretamente e também há momentos em que ele exerce através dos seus representantes, ou na maioria das vezes, né? Ele exerce através dos seus representantes, que é o sistema adotado no Brasil. Inclusive, tem fundamento no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, quando diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, nós temos no artigo 1º o que se chama de titular do poder político, que é o povo. O povo ele é o detentor da titularidade do poder político, sendo que o exercício desse poder ele delega a representantes, que são aqueles que são eleitos dentro das eleições. Então, gravem bem essas premissas aí, isso que está lá no fundamento do Estado Democrático de Direito, que o Brasil ele adotou através da Constituição de 88. O titular do poder político é o povo. Por isso, todo poder emana do povo, sendo que esse poder ele é exercido, não é a palavra delegar, ele é exercido através de representantes que são eleitos. Ou, em alguns momentos, também são exercidos diretamente pelo próprio titular do poder político, que no caso é o povo. E aí está no artigo 14 da Constituição. Quais seriam esses instrumentos do exercício direto do poder político? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Então, nós temos aí 3 instrumentos em que o povo ele exerce diretamente o poder político. Gravem esses 3 instrumentos: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Se inclui também o voto direto. Se inclui também o voto direto, que é uma forma também de exercício de participação direta, né, nas decisões políticas. Mas isso está muito restrito às eleições, enquanto que esses outros instrumentos eles são mais amplos, eles tratam de mais matérias, tratam de mais assuntos. Os direitos políticos eles são classificados em 2 grupos: os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos. Direitos políticos positivos eles estão relacionados à participação ativa do povo na vida política. O povo, através dos direitos políticos positivos, ele participa diretamente, ele participa ativamente da vida política. São os direitos relacionados ao exercício do sufrágio. O exercício do sufrágio. Esse exercício do sufrágio, ele se concretiza através de 2 dimensões, que seria a do direito de votar e de eleger, também chamado de capacidade eleitoral ativa. No direito de votar e de eleger, o cidadão ele pode escolher quem vai nos representar politicamente. Na outra dimensão, nós temos o direito de ser votado e de ser eleito,
que é a capacidade eleitoral passiva, que é aquele em que o cidadão ele concorre, ele coloca o seu nome, ele coloca a sua pessoa, a sua história para concorrer a algum dos cargos eletivos. Algum dos cargos eletivos. Presidente da República, governador, prefeito, vereador, deputado, senador e etc. Então, na primeira dimensão desses direitos políticos positivos, nós temos o povo ou o cidadão tendo o direito de votar e de eleger. É aquele direito em que ele decide quem será os seus representantes. Já o segundo é aquele em que ele próprio, o cidadão, ele se coloca à disposição e ele concorre ao processo eleitoral, concorre às eleições e, se for o caso, se os demais cidadãos, os demais eleitores aceitarem as suas propostas, é o direito de ser votado e de ser eleito para um cargo eletivo. Os direitos políticos negativos, eles limitam o exercício da cidadania, impedindo a participação dos indivíduos na vida política estatal. Vejam que nós falamos lá nas aulas anteriores que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Eles não são absolutos. Então, há restrições, há limitações ao exercício desses direitos. Inclusive, aqui na própria classificação, por um lado, nós temos aqueles direitos que asseguram a participação política. E, por outro, nós temos também aqueles que limitam, justamente para que não haja abuso. Para que não haja abuso, para que não haja desvio de finalidade, para que não haja o uso desses direitos ou da vida política para fins pessoais, para fins egoístas e que não seja o interesse, o bem-estar de todos. Então vejam que os direitos políticos negativos são, sim, formas de restrição, de limitação do exercício da cidadania, mas isso é feito para que esses direitos políticos, para que o exercício da vida política seja feito da forma com vista, com a finalidade de preservar o interesse da maioria, o interesse coletivo, o interesse público. Vamos ver em que consiste cada uma dessas categorias de direitos políticos. Direitos políticos positivos. Eles são os direitos relacionados ao exercício do sufrágio, que se manifesta através do direito de votar e de eleger, capacidade eleitoral ativa, e de ser votado e eleito, a capacidade eleitoral passiva. Tem um ponto interessante aqui nesse direito do exercício do sufrágio, e tem que ter bastante cuidado. O sufrágio, ele é um direito público e subjetivo. Público no sentido de que ele visa ao interesse da coletividade, o interesse público. Como eu falei, a vida política ela deve ser com a finalidade de levar o bem-estar, de levar o desenvolvimento, o progresso a todos. Inclusive está lá no artigo 3º da Constituição, são objetivos da República. Aí está lá, reduzir as desigualdades sociais e regionais, combater a pobreza, a marginalização, o preconceito e etc. Ou seja, a participação da vida, a participação na vida política ela deve ser com vista ao bem-estar coletivo, ao bem-estar de todos, da maioria. Então, é um direito público,
mas também é um direito subjetivo, porque é um direito individual de cada cidadão. O cidadão, ele individualmente, ele tem esse direito de participar da vida política. Por isso, o sufrágio, ele não é sinônimo de voto. Ele não é sinônimo de voto. O voto, ele é o instrumento para o exercício do sufrágio. É um instrumento para o exercício do sufrágio. É importante fazer essa distinção. Sufrágio é um direito público e subjetivo que tem como finalidade assegurar a participação política dos cidadãos com vista ao bem, ao interesse público. Enquanto que o voto é o instrumento para o exercício do sufrágio, em que é assegurado o direito de votar, de eleger, e o direito de ser votado e ser eleito. A nossa Constituição de 1988, ela adotou o sufrágio universal. Pode votar e ser votado todos os brasileiros que preencham requisitos objetivos, ou seja, requisitos não discriminatórios. É por isso que o artigo 14, ele diz aqui: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Porque esse modelo que a Constituição ela adotou, o sufrágio universal, é aquele que não é baseado em critérios discriminatórios. Em critérios discriminatórios. Por exemplo, nós já tivemos outras constituições em que só participava da vida política quem tivesse recurso financeiro ou bens materiais. Essa era uma forma discriminatória, era uma forma de restringir a participação na vida política àqueles que tinham bens, àqueles que tinham posse. Sendo que, atualmente, a Constituição ela assegura o chamado sufrágio universal. Ou seja, é uma forma de sufrágio em que não leva em conta, não adota requisitos discriminatórios, mas requisitos objetivos. Ou seja, se os brasileiros preencherem esses requisitos, que não são discriminatórios, eles poderão participar da vida política. Nós vamos ver quais são esses requisitos para votar e ser votado. Nós temos alguns instrumentos para o exercício dos direitos políticos. O voto, que normalmente ele é usado nas eleições, durante as eleições. O voto, de acordo com a Constituição Federal, possui essas características. O voto ele é direto, ou seja, nós votamos diretamente naqueles que irão assumir o cargo eletivo. Nós não votamos num terceiro que vai eleger aqueles que vão nos representar. Ou seja, o voto ele não é indireto, mas ele é direto. Nós votamos diretamente naqueles que vão nos representar dentro do cargo eletivo. O voto ele é secreto, ou seja, ele não pode ser revelado para quem quer que seja. Inclusive, durante a votação é proibido tirar foto que mostre, né, a quem nós estamos escolhendo, né, como candidato. Parece-me que é, inclusive, crime. Não sei se é crime. Tem uma sanção para quem revela o voto, né, durante a votação, lá na cabine. O voto ele é universal, ou seja, ele não é baseado em critérios discriminatórios, mas em critérios objetivos. A Constituição ela proíbe expressamente que se adote critérios discriminatórios, preconceituosos. Por exemplo, só votaria homens, não votaria mulheres.
como já ocorreu em outras épocas, em que a mulher não podia votar. Tudo isso aí tá abarcado pelo sufrágio universal e pelo direito ao voto universal, de que não pode existir critérios discriminatórios. O voto também ele é periódico, ou seja, de eleições a eleições, nós somos chamados a votar, nós somos chamados a votar, de tempo a tempo, nós somos chamados a votar, que é durante as eleições, 4 em 4 anos. O voto ele é obrigatório, ou seja, nós somos obrigados a ir no dia da votação, e nem que seja para votar nulo ou em branco, mas nós somos obrigados a ir votar. O voto também ele tem valor igual para todos, ou seja, o voto do analfabeto tem o mesmo peso de um doutor. O voto de um pedreiro tem o mesmo peso de um ministro do Supremo ou presidente da República. Tem o mesmo valor, o mesmo peso, 1 para 1. Dessas características do voto, quase todas são cláusula pétrea. Não podem ser abolidas mediante emenda constitucional. Ou seja, tirando a obrigatoriedade do voto, todas essas outras características elas não podem ser abolidas, elas não podem ser suprimidas da Constituição Federal. Ou seja, não pode haver uma emenda à Constituição retirando o direito ao voto direto, secreto, universal, periódico e com valor igual para todos. Professor, poderia haver uma emenda retirando a obrigatoriedade do voto? Poderia porque o artigo 14, parágrafo 1º, o artigo 14 da Constituição, ele não o artigo 14, não, acho que é o artigo 60, se eu não estou enganado, ele não inclui a obrigatoriedade como cláusula pétrea. Cláusula pétrea são normas no texto da Constituição que não podem ser retiradas, que não podem ser abolidas, que não podem ser suprimidas, enfraquecidas. O outro instrumento para o exercício dos direitos positivos, político positivo, é o plebiscito e o referendo. Esses dois, eles são formas de consulta ao povo sobre matéria de grande relevância. Há uma questão de grande relevância do povo brasileiro, de grande repercussão nacional, que precisa ser levada ao povo para saber qual é a sua opinião. Para saber qual é a sua opinião. Então, vamos ver qual é a diferença entre plebiscito e referendo. O plebiscito é uma consulta antes da edição do ato legislativo ou administrativo. Vejam, o plebiscito ele pode ser usado antes da aprovação de uma lei ou de um ato administrativo do Poder Executivo. Imaginem o que ocorreu, por exemplo, lá em 1993, em que os congressistas eles submeteram a uma consulta popular, a uma consulta do povo, qual seria a melhor forma de governo e o melhor sistema de governo para o Brasil. Essa consulta, em 1993,
Na verdade, ela obedeceu ao que estava na Constituição Federal no momento da sua promulgação, em 1988. Lá no final, no ato das disposições constitucionais transitórias, está previsto que 5 anos depois da promulgação da Constituição, haveria uma consulta ao povo para que fosse ratificado ou não a forma de governo e o sistema de governo que vigorava naquele momento no Brasil. A forma de governo era a república e o sistema de governo era o presidencialismo. E aí a pergunta que fizeram era se o povo brasileiro queria permanecer na república ou se queria voltar à monarquia. Se queria permanecer no presidencialismo ou se queria voltar talvez não, né? Até porque eu acho que nós nunca tivemos parlamentarismo no Brasil. Né? Ou se queria implantar o parlamentarismo no Estado brasileiro. E o povo decidiu que a forma de governo deveria ser mantida, a república e o sistema de governo também, o presidencialismo. E aí foi feito a emenda ratificando a forma e o sistema de governo ao Estado brasileiro. Então, isso em relação a uma norma, mas também poderia haver em relação a um ato administrativo, por exemplo, expedido pelo Poder Executivo. Né? Então, pode ser tanto em relação a uma lei, ou a um projeto de lei, melhor, ou a um ato administrativo, a uma proposta, no caso, de ato administrativo, sendo que a consulta ela é feita sempre antes da edição desse ato. O referendo ele é feito após a edição desse ato. É feito após a edição desse ato, cabendo ao povo ratificar, confirmar ou rejeitar o ato. Foi o que aconteceu por ocasião da consulta a essa lei, a Lei 10.826 de 2013, o Estatuto do Desarmamento, em que 63,94% dos eleitores foram contra a proibição da comercialização de armas no Brasil. Foi feita a edição dessa lei, ela foi aprovada, ela estava em vigência e havia um dispositivo dessa lei que previa lá a consulta ao povo, para que ele decidisse se o dispositivo que vedava, que proibia a comercialização de arma, deveria ou não ser mantido. E o povo decidiu que sim, deveria ser proibida a comercialização de arma dentro do Brasil. A iniciativa popular de leis é aquela forma de participação política em que o povo, ou cidadão, mais propriamente, ele tem o direito de propor projetos de lei. Ele tem o direito de propor projeto de lei. Nós sabemos que, normalmente, quem exerce essa competência de apresentar projetos de lei e de, no caso, instruir os projetos de lei e acompanhar durante todo aquele trâmite, né, do processo de aprovação da lei, é o parlamentar, aquele que faz parte do Poder Legislativo. Só que a Constituição ela garante também ao cidadão esse direito, o direito de propor projetos de lei. São os projetos de iniciativa popular. No âmbito federal, a iniciativa popular de leis está prevista no artigo 61, parágrafo 2º,
A iniciativa popular de leis pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito, quer dizer, assinado, por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Vejam aí que a proposta popular de leis, ela parte da colheita, da coleta de assinaturas junto aos eleitores. Os eleitores, aqueles que estão aptos a votar, eles são chamados a assinar, como se fosse um abaixo-assinado. Coloca o nome lá, coloca o CPF, e aí recolhe essa quantidade mínima aqui. Tem que ser pelo menos 1% do eleitorado nacional. Vejam que nós temos um percentual a nível nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. Esse 1% ele tem que ser distribuído por pelo menos 5 estados e com não menos 0,3% dos eleitores em cada um deles. Ainda há também um percentual dentro de cada estado. São os critérios usados para se propor um projeto de lei de iniciativa popular. Em relação aos estados, a previsão está no artigo 27, parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular do processo legislativo estadual. A Constituição Federal ela delega, no caso, a uma lei estadual. E a própria Constituição também, a Constituição do Estado, para que regulamente como será o processo. O processo é semelhante também ao federal. No âmbito municipal, já há uma diferença. No artigo 29, inciso 13º, a iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairro se dá através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Vejam que aqui ele é mais breve, ele é mais rápido, ao contrário, por exemplo, o do âmbito federal. Do âmbito federal em que deve-se obedecer aí critérios nacionais e estaduais. Isso aqui é bem óbvio, porque se trata de uma iniciativa de lei apenas de âmbito municipal. Então, basta que seja 5% do eleitorado do município. Vamos aprofundar essas duas dimensões dos direitos políticos positivos que são assegurados ao cidadão, a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa, ela tem como atributos o direito de alistar-se como eleitor, que é a chamada alistabilidade, e o direito de votar nas eleições, nos plebiscitos e referendo. Então, nós temos aí o direito de alistar-se como eleitor, a chamada alistabilidade, e o direito de votar nas eleições. Vejam que a capacidade eleitoral ativa é aquela em que eu tenho o direito de votar, ao contrário da capacidade eleitoral passiva, que é aquela que é o direito de ser votado e o direito de ser eleito para um cargo político, a chamada elegibilidade. Certo? Não vamos confundir capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Esses termos, às vezes, eles costumam cair em prova. A qualidade do eleitor dá ao nacional a condição de cidadão, tornando apto a exercer vários outros direitos políticos, como ajuizar a ação popular
ou participar da iniciativa popular de leis. Vejam que na capacidade eleitoral ativa, que é aquela em que o cidadão, aliás, é aquela em que a pessoa se torna cidadão, é aquela em que a pessoa se torna cidadão. A partir do momento em que ele adquire, e ele adquire através da inscrição na Justiça Eleitoral, através do alistamento eleitoral, vejam que a pessoa ela passa a condição de cidadão. É aquela inscrição que nós fazemos, que nós fizemos ou fazemos lá nos 16 anos, quando nós começamos a votar. Vejam que o primeiro direito político que nos é assegurado é o direito de votar, que é um direito que nós adquirimos a partir dos 16 anos. A capacidade eleitoral ativa ela é adquirida através do alistamento eleitoral. É quando a gente tira o título de eleitor. É a partir desse momento que nós nos tornamos cidadãos. Olha só. Eu já vi uma prova de concurso perguntando a partir de que momento a pessoa se torna cidadão. Aqui, ela se torna cidadão a partir do momento em que ela se inscreve na Justiça Eleitoral, através do alistamento eleitoral, e passa a ter o direito de votar nas eleições, nos plebiscitos e nos referendos. Ou seja, tornar-se eleitor e tornar-se cidadão são duas condições que estão intimamente ligadas. Estão intimamente ligadas. Então, a partir de 16 anos, o cidadão, aliás, a pessoa ela é chamada a votar. Ela é chamada a votar. A partir do 18 é obrigatório, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Essas condições para o alistamento e o voto. É obrigatório para os maiores de 18 anos. Completou 18 anos, é obrigado a ir no cartório eleitoral, tirar o título de eleitor para votar. Mas é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. É proibido para os estrangeiros e os conscritos, que são aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. É bom gravar esses momentos em que a pessoa ela pode ou não ser obrigada a fazer o alistamento e a ir votar. Então, é obrigatório o alistamento e o voto para os maiores de 18 anos, é facultativo, eles podem ou não, eles não são obrigados. Para os analfabetos, os maiores de 70, os maiores de 16 e menores de 18. E é proibido, eles não podem se alistar e não podem votar, em hipótese alguma. Os estrangeiros e os conscritos. Conscritos são aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. A capacidade eleitoral passiva, que é aquela do direito de ser votado e o direito de ser eleito para um cargo político, tem alguns requisitos para que o cidadão ele possa concorrer. Primeiro dos requisitos é a nacionalidade brasileira. Vejam que os estrangeiros eles não podem, em hipótese alguma, se alistar lá na Justiça Eleitoral. Eles não podem tirar título de eleitor. Por isso, eles não podem adquirir a capacidade eleitoral passiva, porque eles não possuem a nacionalidade brasileira, que é um dos requisitos para poder ser eleito a um cargo eletivo. Pleno exercício dos direitos políticos, quer dizer,
Aquele que está se candidatando não pode ter os seus direitos políticos suspensos e muito menos perdidos. Há situações em que há a suspensão e a perda dos direitos políticos, que nós vamos ver aqui, logo mais aqui embaixo, nos chamados direitos políticos negativos. Aqui, a perda e suspensão dos direitos políticos. Então, há situações em que o cidadão ele vem sim a ter os seus direitos políticos perdidos ou suspensos. Terceiro requisito, o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, que é a capacidade eleitoral ativa, na verdade, é uma condição, é uma pré-condição, né? A pessoa que adquire a capacidade eleitoral ativa, ela automaticamente ela está também capacitada ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Porque o alistamento eleitoral, tirar o título de eleitor, possibilita o domicílio eleitoral na circunscrição do cargo político. Esse domicílio eleitoral ele é diferente do domicílio civil. O domicílio eleitoral é aquele em que o cidadão ele vota, onde ele está exercendo o direito de voto. Ao contrário do domicílio civil, em que é aquele em que ele mora. Ele pode haver muito bem domicílios diferentes. É possível que uma pessoa more numa cidade e tenha o domicílio eleitoral numa outra cidade. O que não é possível é ele, por exemplo, querer concorrer a um cargo eletivo em uma cidade em que ele não tem domicílio eleitoral. Por isso, a Constituição fala domicílio eleitoral na circunscrição do cargo político. Quer dizer, se ele vai concorrer a um cargo de vereador, ele deve também ter domicílio eleitoral naquele cargo onde ele vai exercer o cargo de vereador. A filiação partidária, ser filiado a um partido político também é uma condição obrigatória. Deve-se se filiar. E também tem o requisito da idade, que é a idade mínima, de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador, vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Vejam que esses critérios de idade mínima, vejam que o cidadão, ele gradativamente ele vai adquirindo os direitos políticos conforme a idade. Vejam, com 18 anos, ele pode concorrer ao cargo de vereador. Com 21 anos, ele já pode concorrer ao cargo de vereador, deputado federal, estadual, prefeito, juiz de paz. 30 anos, aí ele já pode concorrer a vereador, deputado, prefeito, vice-prefeito e também governador e vice-governador. E quando ele atinge 35 anos, ele pode concorrer a todos os cargos eletivos. Todos os cargos eletivos. Se diz que com 35 anos o cidadão ele atinge a chamada cidadania plena. A chamada cidadania plena. Isso aqui também eu já vi cair em prova de concurso. Com que idade o cidadão adquire a cidadania plena? Ele adquire a cidadania plena com 35 anos, que é quando ele está totalmente apto a exercer qualquer cargo eletivo dentro do Estado brasileiro, dentro da vida política brasileira. Gravem muito bem, gravem esses requisitos e principalmente gravem essa questão das idades, da idade mínima.
Isso aqui cai em prova. Nós temos também os direitos políticos negativos, que são condições que impedem ou limitam o exercício da capacidade eleitoral passiva. Passiva não, passiva, no caso aqui. Passiva no sentido de que limita a possibilidade daquele cidadão de concorrer a um cargo eletivo. Limita essa capacidade aqui, que é a do direito de ser votado e o direito de ser eleito para um cargo político. Então vejam que o direito político negativo ele limita, impede o exercício da capacidade eleitoral passiva. Nós temos duas espécies desses direitos, que são as inelegibilidade e a perda e suspensão dos direitos políticos. Vamos começar pela perda e suspensão dos direitos políticos. Nós temos aqui uma distinção entre perda e suspensão. A perda, ela ocorre dentro de um prazo indeterminado. E a reaquisição, ela não é automática após a cessação da causa que levou à perda. Por isso, é necessário que haja uma análise do Poder Judiciário, se vai ou não dando condições para que recupere os direitos políticos perdidos, né? Já a suspensão é por prazo determinado e a reaquisição ela é automática, ou seja, findou o prazo em que há a suspensão, em que vige a suspensão, acabou, os direitos políticos eles são automaticamente recuperados. Eles são automaticamente recuperados. As hipóteses de perda e suspensão do direito político. Essas hipóteses estão no artigo 15 da Constituição Federal. Inclusive, eu coloquei aqui do lado essas hipóteses. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda e suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Isso aqui é uma hipótese de perda de direito político. Aqui se refere ao estrangeiro que foi naturalizado brasileiro. O estrangeiro ele recebeu a naturalização, se tornou brasileiro naturalizado, porém houve uma sentença transitada em julgado cancelando essa naturalização. Inclusive, há previsão, nós vimos na aula passada, uma previsão na Constituição em que é possível a perda da naturalização, perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado, que, no caso, seria pelo cometimento de crime antes da naturalização. Ele cometeu um crime antes dele se tornar brasileiro e veio para cá para o Brasil. Aí ele foi condenado. É possível ele vir a perder a nacionalidade brasileira, ter a naturalização cancelada por conta desse motivo e também por envolvimento em tráfico de droga. Tráfico de droga pode levar também ao cancelamento da naturalização. Isso tanto antes ou depois da naturalização. Isso aqui nós vimos na aula passada. A segunda hipótese, a incapacidade civil absoluta, que é uma hipótese de suspensão. Essa incapacidade civil absoluta é aquela em que o cidadão ele perde completamente o autodomínio. O autodomínio, no caso aqui, é o autodomínio mental. Alguma doença mental, algum transtorno mental, retira a sua capacidade absoluta de consciência, que é a capacidade de decidir por conta própria.
E, normalmente, essas pessoas elas acabam sendo tuteladas por parentes ou pelo Estado. E, nesse caso aí, há a perda, aliás, há a suspensão dos direitos políticos dessas pessoas. A terceira hipótese, condenação criminal transitada e julgado enquanto durarem seus efeitos, que é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Foi condenado criminalmente, essa sentença transitou em julgado, a suspensão dos direitos políticos. A recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, é uma situação de perda dos direitos políticos. Essa situação ela está relacionada lá ao exercício do chamado direito de escusa de consciência. O fulano de tal, o cidadão, ele se recusa a cumprir uma obrigação imposta pelo Estado por motivo de consciência, por motivo de foro íntimo, motivo de ordem religiosa, filosófica, política, mas ele se recusa a cumprir a prestação alternativa imposta. Por ele se recusar a cumprir essa prestação alternativa imposta, ele tem também a perda dos direitos políticos. E também, se o cidadão ele for condenado pela prática de improbidade administrativa, no caso de ato de improbidade administrativa. São atos que não são considerados Então, as inelegibilidades absolutas, elas derivam dessas características pessoais que a própria Constituição ela estabelece. Ser estrangeiro, ser um conscrito, que é aquele que está prestando serviço militar obrigatório, ser um analfabeto é suficiente para que não possa concorrer a um cargo eletivo. É suficiente para que não possa concorrer a um cargo eletivo. Mas nós temos também a inelegibilidade. Nós temos também a inelegibilidade relativas. As inelegibilidades relativas, elas derivam de situações específicas previstas na Constituição ou em lei específica, aplicando-se a alguns cargos políticos. Vejam que nas inelegibilidade absoluta nós temos características pessoais e são aplicados a qualquer cargo político. Ou seja, todo e qualquer cargo político essas pessoas elas são impedidas de concorrer, já que no caso da inelegibilidade relativa são situações específicas e aplica-se apenas a alguns cargos políticos. Vamos ver quais são. Nós temos três hipóteses. A primeira, por motivos funcionais, que é aquela relacionada ao chefe do Poder Executivo, em que eles somente podem cumprir 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo. O chefe do Executivo só pode se reeleger uma única vez.
Essa é a inelegibilidade relativa por motivo funcional. Ela é aplicada em relação aos chefes do Poder Executivo, de que eles só podem se eleger apenas, se reeleger, melhor, apenas uma única vez. Uma única vez. A segunda hipótese é aquela por motivo de casamento, parentesco ou afinidade até o segundo grau ou por adoção, como chefe do executivo, dentro do território de sua jurisdição. Ela é também chamada de inelegibilidade reflexa. O que acontece aqui? Ela não é uma inelegibilidade que emana diretamente da pessoa que está concorrendo a um cargo eletivo, mas ela emana daquele que ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo. Ela é de forma reflexa, não direta. Ou seja, aquele que irá concorrer a um cargo, ele é impedido simplesmente porque ele é um familiar do chefe do Poder Executivo. E esse vínculo familiar, ele pode ser em decorrência do casamento, de parentesco ou afinidade até o segundo grau ou por adoção. Gravem bem. Pode ser o vínculo, ele pode ser até o segundo grau, é o segundo, não é terceiro, não é quarto grau, ou por adoção. O simples fato de ser um familiar do chefe do Poder Executivo impede que essa pessoa ela concorra a um cargo eletivo dentro do território da jurisdição do seu parente, que é chefe do Poder Executivo. Preste bem atenção. A inelegibilidade do parente é em relação à área de jurisdição do chefe do Poder Executivo. Professor, o que é que significa jurisdição? É a área de atuação do chefe do Executivo. Ficaria mais ou menos assim. No caso, por exemplo, desse chefe do Executivo for prefeito, os parentes eles não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro do município, onde, no caso, o parente ele é prefeito. Não poderá se candidatar a vereador, prefeito e nem a vice-prefeito. Se, por exemplo, a esposa do prefeito quiser se candidatar ao cargo de prefeito, de vereador ou vice-prefeito, dentro do município onde o seu marido ele é prefeito, ela não poderá. Assim como também acontecerá com seus filhos, os seus sobrinhos, até o segundo grau, acho que até sobrinho, se eu não estou enganado. Então, esses parentes mais próximos não poderão concorrer a um cargo eletivo dentro do território da jurisdição desse seu parente que é prefeito. E se ele for governador, aí não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro e pelo Estado. Vejam que aqui aumenta a jurisdição, porque o governador ele tem jurisdição dentro de um Estado todo, que engloba todos os municípios. Então, não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo em âmbito municipal e também em âmbito estadual. Ou seja, isso inclui também deputado federal e senador. Tome muito cuidado. Como o âmbito de atuação desse governador é sobre o Estado todo, vejam que esses mandatos são sobre todo o Estado. Então, isso aqui pode parecer que não seja óbvio. O deputado federal e o senador, apesar deles ocuparem um cargo lá no Congresso Nacional, no entanto, a jurisdição deles, a atuação deles é dentro do Estado, onde eles, de onde eles foram eleitos.
Nós não encontraremos, por exemplo, o deputado estadual do Amapá defendendo o interesse de São Paulo ou defendendo o interesse de Rio de Janeiro. Isso aqui é óbvio. Se ele representa o estado do Amapá, então essa é a área de atuação dele, o estado do Amapá. Então vejam que se o parente for governador, amplia a, a inelegibilidade, amplia os cargos em que se tornarão inelegíveis. E se esse parente for presidente da República, professor, aí pronto, não poderá se candidatar a nenhum cargo eletivo no país, porque o presidente da República ele tem jurisdição sobre todo o país, sobre todo o território nacional. Então, a esposa, os filhos não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo, enquanto ele for presidente da República. Só que nós temos duas exceções, né? Ou seria basicamente né? Uma exceção. Essa segunda aqui, na verdade, ela é bem óbvia. Se o familiar já possua mandato eletivo, sendo é possível que este se candidate à reeleição, mesmo se ocupar cargos dentro da circunscrição do chefe do Poder Executivo. Isso aqui parece que não se encaixa, mas veja, se o prefeito atualmente ele já tinha um parente que exercia mandato anteriormente, então é um caso de reeleição. Isso entra na exceção, mesmo que ele ocupe um cargo, por exemplo, um cargo que esteja dentro da jurisdição desse prefeito. Né? Vejamos aqui um exemplo. João é prefeito do município de São João del Rei. Nas próximas eleições, seu irmão se elege governador de Minas Gerais. João poderá se candidatar à reeleição no município de São João del Rei porque já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Da mesma forma, aquele que já ocupa um cargo, né, de vereador, ou de deputado, ou de senador. Aqui, seu familiar já é titular de cargo do Poder Legislativo. Se esse parlamentar ele já foi eleito há anos atrás, então não é o caso que impeça o seu parente de concorrer, por exemplo, ao cargo de prefeito dentro do estado onde esse parlamentar atua. Pode ser, por exemplo, um vereador. Ou não impede desse parente concorrer a um cargo de governador, onde, por exemplo, o seu parente ele é deputado estadual e já está, por exemplo, há 10 anos aí no cargo, ocupando esse cargo. Né? Então, se por acaso o parente ele é candidato à eleição e já ocupa cargo anterior, ou se ele é titular de cargo do Poder Legislativo, não se aplica, no caso, essa proibição, essa inelegibilidade a um cargo eletivo. Tá legal? Aqui também é importante falar, né, que esse caso aqui ele não se aplica aos mandatos do Poder Legislativo. Não se É por isso que nós temos aí parlamentares, deputados e senadores com 2, 3, 4, já estão quase se aposentando dentro dos cargos do Poder Legislativo, porque não se aplica essa vedação de uma única reeleição, de 2 mandatos apenas. Essa regra de uma única reeleição,
de 2 mandatos consecutivos é apenas para o chefe do Poder Executivo. Apenas para o chefe do Poder Executivo. Tá legal? O nosso tempo já está extrapolando. Eu vou deixar que vocês deem uma lida com calma em casa nesse artigo 17, apenas um artigo, o que trata dos direitos políticos, dos direitos dos partidos políticos. E aí vocês vão dar uma ênfase. Eu acho que no nosso material que eu disponibilizei, na Constituição Esquematizada, vocês vão encontrar esse direcionamento que está aqui. Então, vocês vão encontrar exatamente como a gente iria apresentar. Né? Tá legal? Vocês vão dar uma lida em casa com calma. Nosso tempo está extrapolando. Eu acho que o ponto mais difícil, talvez, que vocês encontrem nesse artigo 17 é esse que trata da cláusula de barreira ou de desempenho. Essa cláusula de barreira ou desempenho é um assunto novo, inclusive dessa parte que trata dos direitos dos partidos políticos. Vocês têm que dar bastante atenção para esse item aqui, a cláusula de barreira ou de desempenho. Ele foi incluído através da Emenda Constitucional número 97, de outubro de 2017. Essa cláusula ela estabelece condições e requisitos para que os partidos políticos tenham direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. O objetivo dessa cláusula ela é estimular a fusão de siglas partidárias, a fusão de partido, reduzindo o número de partidos que atuam no Congresso Nacional. Só tendo direito ao fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV os partidos que cumprem um dos 2 requisitos da cláusula de barreira, que são essas condições, esses requisitos aqui. Vocês vão dar uma lida com calma. Vejam que essa cláusula de barreira ou de desempenho, ela foi criada para acabar com os partidos pequenos, os chamados partidos nanico. É uma forma até mesmo de mostrar, de incentivar a hegemonia dos partidos grandes. Isso não há dúvida que enfraquece a democracia no Brasil, porque acaba que os partidos menores eles são extintos, porque se eles não cumprirem esses 2 requisitos, aliás, não cumprirem um desses requisitos, eles serão extintos ou eles terão que se fundir aos partidos maiores. Inclusive, há um prazo para que essa cláusula de barreira de desempenho ela possa produzir os seus efeitos, que é de 2018 a 2030. Durante esse período, há um processo de adaptação pelos partidos políticos, onde a cada eleição, a partir de 2018, os requisitos aumentarão paulatinamente. Ou seja, aqueles partidos que não conseguirem cumprir essas condições, esses requisitos, eles não terão acesso a recursos do fundo partidário e também o acesso gratuito ao rádio e à TV durante o período das campanhas. Isso acaba enfraquecendo esses partidos.
E, ao enfraquecer esses partidos, eles têm duas alternativas. Ou eles são extintos, ou eles se fundem com os partidos maiores. Como falei, isso é uma forma de enfraquecer a democracia. E acaba que os partidos grandes, os chamados tubarões da política, acabam ficando com a maior parte do recurso do fundo partidário. A maior parte do recurso do fundo partidário. E também a maior parte do tempo no rádio e na TV durante as campanhas eleitorais. Vejam que essa cláusula de barreira ou de desempenho, ela foi introduzida recentemente na Constituição Federal. Ela foi introduzida através dessa emenda em 2017. Então, é um assunto novo, que inclusive está sendo ainda implementado dentro das eleições. Nós tivemos a aplicação na eleição de 2020. Nós tivemos a primeira eleição. Mas a emenda à Constituição, a emenda número 97, ela prevê essa adaptação até o ano de 2030. Até o ano de 2030. Eu acho que o ponto mais interessante desse artigo 17 seria esse. Eu acho que também atentem para um ponto aqui que talvez caia na prova, porque essa alteração ela veio também com essa emenda de número 97 de 2017. Vejam que até antes da emenda número 97 de 2017, os partidos políticos eles podiam fazer coligações. Coligações quer dizer se reunir para formar grupos maiores, para serem mais competitivos durante as eleições. Isso até antes da emenda número 97 de 2017. O que aconteceu? O que acontecia? Essas coligações, elas poderiam ser tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições proporcionais. Como assim, professor? Poderiam haver coligações entre os partidos nas eleições proporcionais para vereador e deputados estadual e federal, e também nas eleições majoritárias para presidente, governador, prefeito e senador. Com essa emenda, acabou as coligações nas eleições proporcionais e permanece agora restrita às eleições majoritárias. Ou seja, é possível fazer coligações apenas nas eleições para presidente, governador, prefeito e senador. Isso começou a ser feito, começou a vigorar a partir das eleições de 2020. Então, não existe mais aquela história dos partidos se coligarem nas eleições proporcionais, nas eleições para vereador e deputados estadual e federal. Então, tome muito cuidado com essa alteração, essas alterações que vieram com essa emenda número 97 de 2017 e que estão sendo aplicadas agora. No caso, a partir das eleições de 2020, e que vão ser aplicadas nessa próxima eleição. Tá legal? O restante, no artigo 17, vai ser muito tranquilo para vocês darem uma lida. Né? Vai ser muito tranquilo. Né? Os valores estruturantes dos que devem nortear os partidos, os princípios estruturantes, a autonomia, em que consiste a autonomia partidária, autonomia administrativa e financeira, autonomia política e ideológica. Fica muito tranquilo. A criação dos partidos políticos, que acontece em dois momentos. Primeiro, adquirindo personalidade jurídica, ou seja, fazendo a inscrição junto ao registro de cartório de pessoa jurídica. Lembrem, o
partido político ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é uma espécie de associação, mas, no caso, ele tem essa forma jurídica própria, ele é considerado partido político, né? E também, depois de haver o registro no cartório de pessoa jurídica, é feito o registro do estatuto dele no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que é quando ele adquire a chamada capacidade política. E aí sim, ele passa a concorrer às eleições. Tá legal? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Agradeço àqueles que compareceram à aula e sigamos firme na nossa preparação e rumo à aprovação. Legal? Obrigado, professor.